Olá malta, bem-vindos a mais um episódio do DICE Podcast, uma iniciativa da Associação DICE Cultural que vos traz tudo sobre os jogos de tabuleiro em português e com toda a boa disposição desta equipa de geeks que adora falar sobre este hobby que tanto adoram, não é? O meu nome é Marco Silva e tenho o enorme prazer de estar mais uma vez junto nesta conversa interessantíssima que temos já a regular com os meus dois amigos, Miguel Lourenço. Olá Miguel. Olá pessoal, olá Marco. Olá. E Bruno Maciel. Bruno, olá. Olá pessoal. Ora bem, malta, então, obrigado mais uma vez. São sempre umas conversas espetaculares que nós temos. Este tema de hoje é o tema de jogos, então, para 2 jogadores, que é um tema diferente, não é? E que de certeza também tem muitas opiniões diferentes entre nós, de certeza pontos de vista diferentes e com quem nos está a ouvir, com certeza que vai gostar e também há de ter também as suas opiniões. Vai ser uma conversa muito gira. Começando por ti, Miguel. Diz-me uma coisa, qual é então a tua opinião, assim, geral sobre este tema? Se costumas jogar muito a 2 jogadores ou não? Eu jogar a 2, normalmente para mim é difícil. É difícil porque quando há eventos, normalmente há sempre mais gente com quem jogar, ainda bem. Há sempre mesas com 3, 4, 5, 6, depende. E mesmo online prefiro jogos que dê para mais pessoas. Portanto, percebo que haja jogos para 2, acho bem que também haja jogos só para 2, mas eu até gosto de jogos para 2, atenção, mas acho que se perde qualquer coisa também se forem só 2 pessoas. Pode ser que não, ou seja, depende dos casos. Por exemplo, se for um casal, obviamente, se houver um jogo para 2, fantástico. Se houver 2 irmãos, jogos para 2, fantástico. Mas para grupos, para eventos, para grupos, acho que é preferível ter jogos que também podem funcionar para 2, mas que deem para mais gente. Preferes a mesa composta e cheia, principalmente nos eventos, eu também confesso. Bruno, e tu? Passando para ti, costumas jogar muito a 2 jogadores? Ou... Eu partilho um pouco aqui da opinião do Miguel. Fisicamente, sobretudo fisicamente, é muito raro eu jogar só a 2. Até porque a tipologia de jogos que eu gosto, mais Eurogames, não são necessariamente feitos para 2 jogadores, e gosto sempre de uma variável e o meu sweet spot. Eu gosto de jogar mais com 3 jogadores, mas por norma até somos 4, porque é difícil, ou combinando com amigos, ou mesmo nos eventos, jogar só a 3, mas a 2 é muito raro, até porque eu acho que há jogos que mesmo que não sejam para 2, têm regras diferentes quando queremos jogar para 2 e não ficam não conseguimos levar até ao expoente máximo da qualidade do jogo quando o fazemos. Tenho alguma relutância a jogar esses jogos, apesar de haver jogos mesmo só para 2. Não tenho experimentado muitos desses jogos, apesar de ter alguma curiosidade, sobretudo. Se calhar um daqueles jogos que eu já deveria ter experimentado, mas o Twilight Struggle, que é só para 2, nunca o experimentei e é talvez um daqueles clássicos que eu já deveria ter feito. E há aqui mais 1 ou 2 jogos que me suscitam muita curiosidade, que é o Fields of Arle, do Uwe Rosenberg, que fez o Agrícola, que já estive para o comprar umas 3 ou 4 vezes, mas o preço é tão assustador, e como eu não sei como é só para 2, apesar de já haver uma expansão para 3, como é só para 2, eu não sei se eu vou jogar várias vezes, e para o preço que é preciso jogar muitas vezes para diluir o preço, para eu sentir que aquilo valeu a pena. E o outro é o Watergate, também tem aqui um pouco da lógica do Twilight Struggle, pelo aquilo que eu ouvi, mas ainda não tive a tentação, mas ainda não tomei esse passo. Online sim, jogo muito a 2, sobretudo jogos que até são para mais 2, mas que funcionam bem a 2. Funcionam bem a 2, mais ou menos, alguns melhores mais do que outros. Mas há aqui algo que nos jogos para 2 me faz alguma confusão, que são os dummy players. Os jogos que são para 3, 4, 5 jogadores, mas que a variante tens que incluir alguns discos do jogador que não está a jogar, de peças componentes que não estão a ser usados, e tens que ocupar espaços só para simular o terceiro jogador.
Em alguns jogos, sobretudo o worker placement, funciona até bastante bem, mas eu sinto sempre que é artificial. Há mesmo jogos que aquelas peças estão em determinados espaços e não saem de lá até ao final do jogo. Sobretudo esses aí faz-me alguma confusão. Noutros, de turno para turno, vais mudando as peças, nem que seja para tu poderes usar ações que antes não poderias usar. Essas talvez estejam um bocadinho mais bem feitas, essas variantes. Mas tenho sempre esta reserva nos jogos que não são para 2, mas que nós jogamos para 2, os dummy players fazem-me causam-me alguma estranheza. Mas é muito raro eu jogar a 2, sobretudo fisicamente. E tu, Marco? Eu confesso que para testar os jogos aqui em casa, testamos sempre a 2. Pronto. É uma excelente maneira de rapidamente também conseguir jogar tu consegues. o jogo. Eu consigo também, é verdade, sim. Eu e a minha namorada até gostamos dos dois jogos de tabuleiro, por isso é relativamente fácil nós conseguimos fazer isso. Mas a realidade partilho exatamente da tua opinião sobre algumas das mecânicas, de dummy players, essas coisas. Parece o teu turno acaba e depois tens que fazer mais uma cena qualquer que não te vai dar pontos, mas também depois querias ali uma mecânica à volta de roubar pontos do tabuleiro, quando existe isso. Acho que há mecânicas que também, quando são jogadas a 2, perdem também mais. Coisas tipo card drafting. Eu normalmente sou malta que joga comigo, não gosta de vez em quando disso, mas eu fico muito atento ao jogo e às cartas no card drafting. Eu venho do Magic, por isso era uma das coisas que tu tinhas que fazer em torneios de drafting, eu tenho que ir decorando um bocado as cartas que existem que vão rolando para começar a fazer seleção. E depois, com alguns torneios que fui fazendo, isso ficou-me, não é? Jogar drafting com 5 ou 6 pessoas é complicado. A 2 pessoas, segunda vez já sei tudo o que existe, já fiz a minha estratégia, pronto, e quem não faz, se a outra pessoa não tiver a fazer o mesmo, cria um desequilíbrio muito grande. E também, jogos tipo Take That. Não distribuo dano, não é? Quer dizer, Exato. tipo, tenho aqui esse dano para dar. Sim. A mecânica morre. Eu acho que esses jogos, quando tentam funcionar e ter uma versão para 2 jogadores, ainda não vi efetivamente a funcionarem bem. Eu acho que deve haver pessoas que se calhar têm outra maneira de jogar. Bem, eu tenho a minha maneira de jogar e tenho alguma dificuldade em estar a jogar de outra forma. E depois isso mata um bocado essa experiência, não sei. Mas a realidade qual é a vossa opinião de outras mecânicas que vocês tenham experimentado? Estavas a falar do worker placement, que vocês sintam que de alguma forma ou de outra são melhores ou piores? Escolham à vontade, Miguel, vou usar por ti. Escolham à vontade quais são as mecânicas que vocês sentem que quando ficam com 2 jogadores ou ganham muito ou não perdem nada na realidade, ou então que sejam mecânicas que perdem, não é? Que não são tão adaptáveis a jogos a 2. Eu aí realmente, Marco, eu estou contigo, porque acho que realmente para mim onde eu acho que pode ser o pior é realmente no drafting, porque isso aí esquece. Aí esquece. Se chegou já agora... a 2. Se chegou a 2, é assim uma coisa. Não, é assim uma coisa que. Pronto. É verdade. Se bem que por exemplo, acho que saiu agora uma versão do Seven Wonders para 2, ou não uma versão, mas uma variante, mas uma variante do Seven Wonders para 2. Sinceramente, ainda não fui ver. Eu também não tenho o Seven Wonders, portanto também não tenho grande interesse em ver. Mas existe uma versão para 2 jogadores mesmo, que é o Seven Wonder Duel, que é uma versão desenhada para 2 jogadores. Só para quem estiver a ouvir, são 2 coisas diferentes. É o Seven Wonder jogo completo, que agora pode ser jogado a 2 jogadores, que não podia antes, com esta variante, e depois a versão dedicada de um jogo de tabuleiro independente para 2 jogadores. Mas força, Miguel, desculpa. Não, claro. Portanto, apesar de haver essas variantes, e que eu não faço ideia se funcionam bem ou não, acho que quando o jogo está pensado de início, de raiz, para mais do que 2, depois é capaz de ser difícil de introduzir ali alguma coisa que... pronto, ok, vamos criar aqui uma variante de propósito só para 2, só porque há gente que está a pedir. Ok, eu percebo. Mas pronto, mas voltando um bocadinho ao tema, jogos de drafting, eu acho que realmente, com drafting, eu acho que realmente há aí um problema que pode realmente ser mau.
Só queria acrescentar aqui uma pequena nota nos dummy players. A mim, por acaso, não me faz muita confusão se o dummy player for estático. Ou seja, eu ponho ali mais 2 ou 3 coisas e não sai dali o jogo todo, fica a simular que está lá sempre alguém, tudo bem, mas aí não me choca tanto. Choca-me quando eu jogo, a outra pessoa joga, e depois alguém vai ter que tratar de um terceiro jogador que ainda faz qualquer coisa. Isso então, esqueçam lá isso. Isso então, para mim, esqueçam lá isso. Mas, se eu no setup tiver que pôr mais 2 ou 3 componentes, ou meia dúzia, ou o que seja, para simular que está lá um jogador, tudo bem, ok. Não chateia, não é preciso tempo a mais durante o jogo, eu não tenho que pensar naquilo, só tenho que montar, está feito, ok. Não vou preocupar com isto. Tu deste um exemplo muito giro do Seven Wonders, só queria acrescentar que mudou dentro da questão do drafting que estavas a dizer. É curioso porque o jogo é um jogo de drafting no seu jogo normal. Quando decidiram mandar ficar para fora a versão de 2 jogadores, desapareceu o drafting normal. É um drafting em cima da mesa, em que vais picando da mesa e já há equilíbrio. E por acaso é muito curioso, usaste um bom exemplo na questão do drafting, que eles tiveram que tirar. Pronto, quer dizer, 2 jogadores, aquilo não faz sentido. Por isso, acho que ali aquela equipa concordou contigo nesse ponto, de certeza. Eu não queria dizer isto, mas eu estive a falar com eles e eu disse que não fazia isso. Para te influenciar, exatamente. Tens conhecimentos. E tu, Bruno? Não tenho. Em relação aqui ao Seven Wonders, eu tenho o jogo e o jogo vem já com uma variante para 2 jogadores, que simulas uma terceira cidade, civilização. Eu não me estou agora a lembrar especificamente quais são as diferenças, mas posso-vos dizer que não é genial. Ok? Perde-se muito a experiência de Seven Wonders, portanto, eu acho que foi também um pouco por isso que veio o Seven Wonders Duel, porque aquilo não funcionava muito bem a 2. Mas acho que, como o Miguel estava a dizer, existe mesmo agora uma nova variante, que eu também ouvi uns zunzuns, pode ser que seja melhor e que funcione de forma mais fluida e que faça mais sentido. Em relação aqui a estas mecânicas, o que é que pode beneficiar a 2 jogadores ou o contrário? Eu acho que o worker placement realmente é aquela que poderá trazer menos problemas. Discordo com o Miguel em relação aos dummy players, estáticos ou não estáticos. Eu prefiro que mexam de sítio para sítio nem que seja no final do turno, porque eu acho que perdemos um pouco da experiência total do jogo se uma ação estiver bloqueada do início ao fim. Sinto que poderá, isto obviamente depende do jogo e como é que as regras do jogo funcionam, mas há jogos em que nós temos determinadas ações e se temos aquela ação que é específica, que é única, que está bloqueada do início ao final do jogo, eu sinto que perco um pouco da experiência do jogo. Eu agora estava a lembrar aqui de um jogo, e acho que falo quase todos os episódios sobre ele, que é o Splendor, que eu acho que funciona até bastante bem a 2. Eu prefiro jogar a 3, ok? Gosto da variável do terceiro jogador, mas tem set collection, aqui não é bem card drafting, mas tem aqui um pouco de ir buscar cartas ao tabuleiro, portanto tem aqui é um drafting um pouco diferente, mas o set collection se calhar em determinados jogos funciona a 2. Eu lembrei-me agora do Splendor, nem tinha pensado nele, mas veio-me agora à cabeça. Eu acho que outra das mecânicas que não beneficia nada com jogos a 2 é o controle de área. Porque, lá está, não há uma variável do terceiro jogador. Okay? E se alguém ganha uma vantagem, dificilmente tu tens uma terceira pessoa para equilibrar a situação e acaba por haver aqui depois uma espécie de corrida em que o segundo já não consegue apanhar o primeiro. Eu não estou assim a ver muito mais mecânicas que possam beneficiar. Podem não ter muito impacto negativo, mas beneficiar de ser um jogo a 2, não sei. Beneficiar é difícil, realmente, também não consigo imaginar. Eu acho que os únicos que eu consigo ver a funcionar relativamente bem do ponto de vista de benefício são os colaborativos, em que é um bocado indiferente, estamos a jogar a 2, a 3, e até acho que depois muitos dos colaborativos, a partir de certo número, o fenómeno do alpha o alpha player começa a ser um fenómeno demasiado incontornável. Com 2 jogadores, o alpha player é mais diluído e até acho que são tipos de jogos que funcionam melhor a 2
2, 3 do que a 3, 4, 5 ou mais, na minha opinião. Se bem que existem jogos que são colaborativos e que depois também não funcionam a 2 porque são assimétricos, não é? Porque tem um tipo de colaboração assimétrica em que há um jogador que é tipo, pegando nas questões de roleplay, não é? Que é quase um Dungeon Master, não é? Que tem acesso a uma parte e está a controlar o jogo e não pode falar com os outros o outro grupo, em que o outro grupo é um jogador, por isso na realidade estão solo game assistido por humano. Não é bem um jogo. Agora que falas nisso, há um jogo que eu gosto de jogar bastante a 2, que é cooperativo, que é o Robinson Crusoe, que funciona bastante bem a 2. Quando passa de 2 para 3 ainda fica bastante interessante, mas quando passa para 4 para mim já é o caos completo, toda a gente diz uma coisa diferente e nós não nos entendemos e deixamos alguém depois ser o alpha player, mesmo só para nós continuarmos o jogo, e o jogo já é longo de si. Portanto, agora fizeste-me lembrar um jogo que por acaso funciona bem a 2. Mas é verdade. E depois há outro ponto que nós estávamos a falar das mecânicas. Eu acho que, pronto, se vocês pensarem nas mecânicas mais base, mais primitivas dos jogos, não é? Quer dizer, dos equilíbrios e o balance, tu tens o rock, paper, scissors, não é? Papel, tesoura, Pedra, como é que é? Pedra, papel, tesoura. Exato. Em português não estava a conseguir lembrar. Não estava a ser tão fluido. Mas este é um jogo que vem puramente equilibrado. E até mesmo quando for a sua variante mais geek, não é? Que é o Rock, Paper, Scissors, Lizard, Spock, não é? Que já é uma versão de 5. Continua a ser equilibrado. Aquilo não funciona a 2, porque a 2, a realidade é que a mecânica é 50-50, e 50-50 já é uma mecânica complicada de criar equilíbrio. Mas acho que vai tirar o chapéu a quem dedica tempo a criar uma mecânica equilibrada e divertida só para 2 jogadores, ou focada em 2 jogadores. Eu acho que quando tentamos fazer mecânicas para 4, que depois também funcionam para 2, voltamos à questão do Rock, Paper, Scissors, não é? Quer dizer, agora vamos jogar Rock, Paper, Scissors, mas não podemos jogar com a pedra. Tipo, acabou, perdeste, já não está equilibrado, já não vai, só tens 2 hipóteses ou é empate ou é tic-tac-toe, não é? Eu acredito genuinamente que os jogos mais difíceis de fazer do ponto de vista de um criador, de um designer, são jogos para 2 ou jogos solo, porque é completamente diferente e tu tens que realmente equilibrar o jogo de uma forma muito, muito precisa, senão o jogo não funciona. Eu acho que essas pessoas devem ser génios e apesar de nós estarmos aqui a dizer que preferimos jogar a 3 e a 4, a verdade é que quem faz este tipo de jogos para 2, acho que deve dar mesmo muito trabalho, pelo menos acho que requer muito trabalho para chegar ao ponto. Eu também acho que sim. Antes de nós passarmos para a rúbrica, eu só ia deixar uma nota, por acaso pegamos neste tema, e deixo aqui a nota a quem nos está a ouvir, que se quiserem, na altura de fevereiro, lançamos um pequeno artigo com algumas ideias de alguns jogos, uma coisa muito exaustiva, mas está no site da dicecultural.org, onde podem ver algumas ideias na altura era para o Dia dos Namorados, pronto, é um tema de jogos para os jogadores, mas não é bem assim muito lamechas, por isso... Eram românticos. Não eram românticos, acho que está lá o Fog of Love, é a única coisa que está lá, porque também está lá o Seven Wonder Duel e não há romance nenhum no Seven Wonder Duel. Mas fica a recomendação para quem quiser dar assim uma vista de olhos também. Pronto, então avançamos para a rúbrica. Então, e aqui estamos para mais uma rúbrica Jogos que dão que falar, em que falamos sobre 3 jogos de tabuleiro que estão ligados ao tema do episódio 2, neste caso. Hoje estamos a falar sobre jogos para 2 jogadores e a ideia é falarmos então, trazemos aqui cada um de nós um exemplo de um jogo ligado a este tema. Bruno, começando por ti, que jogos é que nos trazes para nós hoje? Ora bem, o jogo que eu trago não é para 2, é um jogo que dá entre 2 a 4 jogadores, mas que é claramente um jogo que funciona melhor a 2. O próprio site do BGG diz que a melhor contagem de jogadores é mesmo 2. Foi feito por Karl Schudig, um designer que fez também o Glory to Rome e o Motainai, e o jogo é o Innovation. O Innovation é um jogo de civilizações, com cartas, um pouco abstrato, em que nós vamos jogando cartas de tecnologia ou de inovações, tal como o nome do jogo indica. Eu já tive este jogo na versão física, tive a versão da Yellow, que é provavelmente a mais bonita, e dizer que é bonita já é um grande elogio, porque o jogo é feio, as cartas não foram muito desenvolvidas em termos de arte, mas acho que o jogo floresce mais pelas mecânicas do que pela arte. O jogo também foi criado, e acho que a produtora original até é a Asmadi, e então aí podem ter a certeza que as cartas são horríveis.
níveis mesmo. O que é que se trata deste jogo? Cada um de nós vai ser uma civilização e vamos baixando cartas na mesa que vão sendo, são cartas de tecnologia, de inovação, e cada uma delas é única, tem uma habilidade que no jogo chamam-lhe de dogmas, que são também únicas. Portanto, temos, não sei se são mais de 100 cartas, portanto estamos a falar de 100 tecnologias ou mais de 100 tecnologias diferentes com habilidades únicas. Algumas delas são agressivas, quer dizer que eu posso prejudicar o meu adversário, e outras são cooperativas, quer dizer que eu, para usar, vou ter que também dar esse benefício ao meu adversário. É um jogo que eu acho que funciona muito bem a 2 e não a 3, nem muito menos a 4, apesar de eu já ter jogado a 3 e a 4 e por isso tenho essa experiência, porque é um jogo que precisa muito de bookkeeping. O que é o bookkeeping? É manutenção. No final do turno nós temos que verificar muitas coisas. Neste caso são ícones. Existem vários ícones, que é o que as cartas têm, para além das habilidades, têm determinados ícones, e eu, para fazer a minha habilidade especial, tenho que ter mais ícones daquele ícone específico do que o meu adversário, para poder ganhar eu o bónus e não o meu adversário. Nós, a 2, conseguimos controlar isso. Acho que são cerca de 6 ícones diferentes. Eu consigo ver se tenho mais castelos que tu, se tu tens mais flores ou plantas do que eu. E estou a falar em plantas, mas isso deve querer dizer ecologia ou qualquer coisa assim do género. E num jogo a 3, cada vez que nós pomos uma carta, tudo muda. Porque como é que isto funciona? Eu, quando baixo uma carta, eu baixo sobre um molho da mesma cor. Se eu baixo uma carta roxa, vai para o molho de cartas roxas. Ou seja, a tecnologia que estava em cima, que agora está tapada por outra, deixa de funcionar, deixa de ter aquelas habilidades para mim e deixa de ter aqueles ícones. A carta de cima passa a ser aquela que está ativa. A carta de cima pode ter ícones diferentes, portanto, eu posso deixar de ter 3 castelos, que era o que eu tinha, para ter agora 3, fábricas. E como está sempre a mudar, nós temos de estar sempre a ver, temos de estar sempre a contar os ícones. Isto a 3 é caótico. Eu nunca consigo perceber se eu continuo a ter mais castelos do que o meu adversário da direita. Entretanto, o da esquerda já jogou uma carta e já mudou tudo. E isto a 3 é caótico. A 2 funciona até bastante bem, mas mesmo assim ainda temos de fazer muita contagem. Como é que isto funciona? Que nós temos duas jogadas por turno, e as jogadas são bastante simples. Nós podemos ir buscar uma carta ao baralho, e o baralho são 9 baralhos diferentes, eras. Era 1, era 2, era 3, era 4, por aí fora, e eu vou buscar uma carta do baralho sempre mais antigo, até essas cartas se escutarem, depois posso passar para o segundo e depois para o terceiro. Então eu posso baixar cartas, posso ir buscar cartas ao baralho, posso ativar as cartas que tenho de topo, e há aqui uma mecânica muito interessante, e que se calhar é aquilo que diferencia o jogo de todos os outros jogos que eu já joguei, que é a mecânica do splay cards. O que é o splay? É espalhar cartas. Eu já tenho um molho com 4 ou 5 cartas amarelas, e só a carta de topo é que funciona. Mas se uma carta de outro molho que eu ativei me disser: podes agora fazer splay para a esquerda do baralho das cartas roxas, eu agora, se tiver lá umas 5 cartas roxas, eu posso ver da carta de cima, eu passo-as para a esquerda e eu começo a ter ícones das cartas que estão em baixo visíveis. E quero dizer que quanto mais splay eu fizer, quantas mais cartas eu espalhar, mais ícones eu vou ter, mais coisas eu vou poder fazer. O jogo é muito tático, é muito interessante, tem a sua estratégia, mas é mais tático do que estratégico. Isto funciona da seguinte forma: eu tenho uma carta super poderosa porque tenho mais castelos do que tu. E isso está-me a dar pontos e mais pontos a cada turno que eu jogo. Eu vou conseguindo ganhando pontos e conseguindo fazer conquistas, que é assim que se ganha o jogo. Quem fizer 6 conquistas, que basicamente é uma conquista, por cada 5 pontos é uma conquista. Eu pontuo cartas da era 1, vale 1. Se for da era 2, vale 2. Portanto, se eu já tiver 5 pontos, eu posso pontuar a primeira conquista, que é 5 vezes 1. Agora, o próximo jogador já não pode pontuar a era 1, porque eu já pontuei. Agora já é a segunda, e a segunda é 2 vezes 5. Já vai ter que ter 10 pontos para poder ir para lá chegar. O jogo é muito tático neste sentido, porque existem cartas que funcionam muito bem no início do jogo, mas depois o adversário tem que ir colocando cartas na mesa para ter mais ícones do que eu, e eu não poder usar aquela ação. E depois ele já começa a ter uma carta que é muito mais poderosa do que a minha. E agora vou eu atrás dele. E andamos sempre aqui num back and forth. Ele age, eu reajo. E é um jogo muito interessante nesse sentido. O jogo é de civilização, mas nós não sentimos que é de civilização. As cartas têm lá o nome da inovação e
nós podemos imaginar o que é que está a acontecer, mas é um jogo bastante abstrato e quase que é um jogo de guerra em que andamos a atacar-nos um ao outro. É um jogo que eu acho que funciona muito bem a 2 e tenho jogado muito agora, apesar de eu já ter vendido o jogo, a versão física, tenho estado a jogar muito no BGA. O BGA tem o Innovation, eu tenho jogado quase todas as semanas, mais do que uma vez, e tem aqui uma coisa muito interessante e que facilita muito aquilo que é o problema mesmo no jogo a 2, que é o bookkeeping. Jogarem no BGA faz tudo automaticamente. Jogas uma carta, aquilo atualiza-te imediatamente. Eu não preciso estar a fazer contagens, o adversário também não. Eu sei o que é que posso usar e sei o que é que ele não pode usar sobre mim. Não sei se já jogaram este jogo. É um jogo que já tem alguns anos e é bastante interessante. Eu não ia lá pelo aspecto, mas em termos de mecânicas é um jogo que me fascina bastante. Confesso que já teve já ouvi falar dele e tive essa impressão que tu acabaste de passar, que é, eu olhei para as fotografias e disse, isto aqui um bocadinho ficou a meio, pensaram no jogo, fizeram o protótipo e mandaram para a produção logo. É feíssimo, acredito. Mas foi pelas fotografias, ainda não o vi a ser jogado, mas agora com a tua descrição... É pelas mecânicas, se não for pelas mecânicas eu também não ia lá. Miguel. Eu trago um jogo que é o Odin's Ravens, portanto, os Corvos de Odin. É um jogo para 2, só para 2. E tematicamente a história é que Odin, portanto o deus supremo da mitologia nórdica, tem 2 corvos que envia diariamente para tomarem conta do mundo. Portanto, basicamente os corvos saem do paraíso onde vivem, dão uma volta ao mundo para ver se está tudo bem e depois voltam. E então, depois de milhares de anos a fazerem estas viagens, os corvos basicamente decidiram, ok, vamos fazer isto uma corrida e pronto, e quem chegar primeiro ganha. E é aí que o jogo começa. Então, o que é o jogo? O jogo é basicamente uma fila de cartas de terreno na mesa, que é o setup, e cada carta dessa fila tem 2 metades e cada metade tem um tipo de terreno. Ok? Então, cada jogador é um corvo e o objetivo é ir precisamente de uma ponta à outra do mundo, portanto, de uma ponta à outra da fila de cartas, e regressar primeiro que o adversário. Cada corvo pode andar vários espaços de cada vez, se o terreno permitir. Portanto, uma vez mais, cada carta tem 2 metades e, portanto, tem um tipo de terreno. E os corvos podem andar ou uma casa ou várias. Por exemplo, se o meu corvo tiver 3 cartas consecutivas do mesmo terreno à frente, no próximo turno o corvo vai andar 3 casas, porque é 3 espaços, porque é o mesmo terreno. Cada jogador tem também cartas de terreno que vai jogando. Portanto, eu no meu turno posso jogar cartas de terreno para facilitar a vida do meu corvo. E existe também uma mecânica que é muito gira, que são cartas de, vamos chamar, entre aspas, cartas de batota, que se chamam cartas Loki. Ok? Portanto lá está. São, em inglês chamam-se Trickery Cards. portanto, lá está. São cartas Loki que permitem fazer habilidades que me permitem ou beneficiar a mim ou prejudicar o adversário. Por exemplo, eu posso mover o meu corvo, posso jogar uma carta de Loki que me permite mover o meu corvo um espaço para a frente, ou mover o corvo do outro jogador um espaço para trás. E atenção que parece, é um espaço. Não, mas um espaço é extremamente importante. No final do jogo, um espaço pode ser a diferença entre eu ganhar ou não. Ou, por exemplo, outra carta que pode, por exemplo, rodar, uma carta de Loki que pode fazer rodar uma carta de terreno 180 graus. Portanto, eu tenho, a seguir tenho um campo, que é verde, e depois eu jogo uma carta de Loki que me permite rodar, não a próxima, mas a outra a seguir, porque tinha verde, tinha campo, mas do outro lado. E, portanto, eu rodo a carta a 180 graus e depois, de repente, o meu corvo no próximo turno, em vez de andar um espaço, vai andar 2. E pronto, e depois o jogo vai-se desenrolando com isso, com as cartas de terreno que vamos jogando, os corvos vão andando,
e pode acontecer empatar. Obviamente, pode acontecer que os corvos chegarem ao final exatamente no mesmo turno, e aí pronto, e quem tiver mais cartas na mão no final do jogo depois acaba por ganhar. Joguei isto uma vez e quando joguei, por acaso, empatou. Foi curioso porque conseguimos empatar. Não foi de propósito, obviamente, mas foi, ok, o que é que eu consigo fazer? Porque o jogo gira muito à volta da mecânica do eu tenho aqui umas cartas na mão, se eu não jogar esta carta, o meu corvo só vai andar uma casa, mas depois o corvo ali do lado vai andar duas na próxima, e portanto eu vou ficar para trás. O que é que eu posso fazer para, ou para prejudicar a vida ao outro, ou para me facilitar a vida a mim, e inclusive pode acontecer que eu tenha que jogar uma carta para ter mais espaços para onde andar, para eu andar, mas essa carta vai-me facilitar a vida mais para a frente. Ou vai prejudicar a vida ao outro, porque lá está, porque o objetivo é andar para lá e depois para cá. Outra vez, portanto, ambos os corvos vão fazer o mesmo percurso. Então, eu confesso que sou um fã da temática viking, mitologia ou não, mas dentro da mitologia também bastante, isso é bastante giro. Odin's Raven, e não referi, mas pronto, só para referir outra vez, e Innovation, que o Bruno partilhou. Da minha parte, eu trouxe-vos um jogo também para 2 jogadores, chamado Android Netrunner, que é a versão mais recente, de 2012, do Netrunner, do Richard Garfield. Richard Garfield é muito conhecido pelo Magic the Gathering, pronto, e quem se calhar também já jogou algumas coisas mais recentes dele, Bunny Kingdom ou Keyforge, exatamente, que são agora também assim muito, não posso dizer que é só por causa do Magic, mas pronto, eu conheci Richard Garfield por causa do Magic, sem dúvida. Bom, isto aqui é um take novo que ele depois se junta com mais um criador, Lucas Litzgin, que é sempre muito giro dizer estes nomes muito estrangeiros, que eu gosto de boa, que eu de certeza que digo isto mal, mas pronto. Ele junta-se com, basicamente, a primeira versão efetivamente não foi assim muito, não teve assim um sucesso muito grande. Era em 96, foi assim um bocadinho fraquinho, e depois ele lançou agora a nova versão. Eu nunca joguei a primeira versão, joguei só a nova, que já se passa pela Fantasy Flight no mundo da Android, que já é no universo da Fantasy Flight. Com uma arte completamente diferente. Com uma arte, sim, o jogo parece. Era uma caixinha pequenina, passa a ser um caixão grande, normal, a Fantasy Flight foi cada coisa, faz a coisa como deve ser. Eu fui ao contrário, eu fui conhecer o primeiro, que vi que aquilo era um reprint adaptado do antigo. Foi uma versão anterior, deixa-me ver. Ok. Foi mais ou menos isso. Mas pronto, o jogo é muito giro. É um jogo para 2 jogadores, mesmo para 2 jogadores. Depois a Fantasy Flight faz as cenas que eles já costumam, são muito bons a fazer, que é isto, depois fica um living card game, que quer dizer a.k.a. I'm gonna milk the cow until it's dry. Que é, vocês compram um jogo e eu vou-vos pedir agora todos os meses, todas as semanas, com a periodicidade maior que eu consegui, vai sair mais um boosterzinho de cartas para vocês continuarem a expandir o jogo, porque o jogo continua vivo, vocês podem continuar a comprar acima do B7. Portanto, à parte disso, eu não tenho as outras, eu não tenho assim, não fui atrás de Living Card Games, já fiz Magic the Gathering, já me chegou, já enterrei assim dinheiro em Living Card Games, mas em vez disso, joguei mesmo o jogo base, e o jogo base tem uma longevidade brutal. É um jogo com uma temática cyberpunk. Para quem não conhece, é aquela ideia muito futurista de ficção científica em que nós somos humanos que também vivemos um bocado embebidos de tecnologia e tudo. A temática está linda do jogo. Ele tem um conjunto de coisas muito engraçadas. Uma delas é um jogo assimétrico, é um jogo que vocês jogarem com o jogador A ou o jogador B, eu já vos explico o que é. Basicamente, um é um atacante e o outro está a defender, por isso fica com que o jogo seja completamente diferente. Cada um dos lados tem várias fações e nós só
só jogamos por cada jogo com uma fação. Isso quer dizer que o jogo em si, só o base, já leva 3 fações para quem ataca, 4 fações para quem defende, já fica muito diferente. Eu sozinho, individualmente, consigo correr muitas experiências. Isto é um jogo muito engraçado. A temática é cibernética, logo futuro, e é a Corporation, que é quem está a defender, tem os seus servidores e está a defender os servidores, e depois o outro lado são os runners e estão a tentar atacar esses servidores, que são os runners, são hackers basicamente. Quem não conhecer o conceito, eles criaram ali o runner, porque depois fazem um run e isto chama-se Android Netrunner, por isso pronto, eles vão à net fazer run. Pronto, isto já está explicado, muita criatividade aqui associada. Não, mas a parte gira do jogo é que a mecânica é muito à base de criar, fazer tableau building, né? Eu estou a construir aqui o meu lado do meu player board, ficar mais forte. Os objetivos, num lado, estou a tentar preencher um conjunto de cartas de objetivo que estão nos meus servidores, e o outro lado está a tentar roubar os objetivos, para fazer ele os objetivos. Se conseguir roubar, faz. Se eu conseguir completar o objetivo, faço eu. Primeiro a fazer 7 pontos de objetivo, não quer dizer que sejam 7 objetivos que valem 2, objetivos que valem 3. Fazer 7 pontos de objetivos ganha. Se qualquer um deles, dos jogadores, ou ficar sem vida, no caso de quem está a atacar, é quem leva dano, ok? O outro perde dados. E do lado de quem está a defender, ficar sem cartas no seu deck. Há umas coisas engraçadas no jogo também, que só para quem não gosta, isto é mesmo muito temático, ok? Se não gostarem muito de um jogo temático, o jogo perde um bocado, até porque a pilha de descartes chama-se um arquivo, ok? Até para lerem as regras, eles mudam um bocado coisas mais normais para criar ainda mais tema. O baralho, o deck da Corporation, chama-se R&D, e depois eles referem isto tudo no manual, saca cartas do R&D, Research and Development, não é? De investigação, de investigar a nova tecnologia. Eles mudam isso, até o player board, da maneira como está explicado, tem estas coisas. Para mim, pessoalmente, eu gostei muito. Lembro-me de ver uma review do Tom Vassal e ele, por exemplo, achou isso desnecessário. Mas eu sou uma pessoa, eu gosto. Gostas do tema? Sim, ainda há uns tempos atrás estava a falar no Café Mais Geek, estava a falar de, pronto, eu gosto da parte de American Games, da parte temática, e que eles vão sempre a um extremo. Pronto, e estes senhores, pronto, americanos e tudo, também foram um bocadinho mais para a frente, não é? Por isso eu acho normal, mas pronto, para quem não gostar, fica já o aviso. Eu já tive este jogo, e deixa-me só dizer, e tematicamente, tudo isso que estás a dizer, é espetacular, e tu sentes mesmo que estás ou de um lado ou do outro, e que estás mesmo num cenário de cyberpunk, mas é dos jogos em que eu sou péssimo mesmo. Eu tive o jogo, lembro-me que joguei várias vezes, mas se eu ganhei alguma vez já foi muito. Eu sou péssimo nesse jogo, mas diverti-me sempre a jogar, que acho que isso também é importante. Nós cá em casa jogamos algumas vezes e confesso que foi sempre divertido, e a realidade é, o jogo tem longevidade para ser jogado várias vezes, mesmo dentro do mesmo lado, vamos dizer assim, da mesma facção, e com os mesmos settings de ser a mesma corporation ou ser o mesmo runner. Isto funciona muito bem porque há muita estratégia. O jogo é muito profundo. E depois há aquela questão mesmo, eu sou do IT, por isso também aquela coisa são os servidores, estão a meter as eles chamam, é curioso, as firewalls chamam-se ICE. Que é exatamente o oposto do que eu estaria à espera. Mas pronto, isto é um bocado de geek a mais, se calhar, mas é muito giro. Uma nota só, que dou mesmo assim um grande louvar à Fantasy Flight nisto. É muita coisa que eles não fazem muito bem, mas há coisas que eles fazem muito bem. O vídeo de How to Play deste jogo, não há manual no mundo, ninguém deve ter conseguido bater aquele vídeo. É uma produção com vozes... Brutal! Que absurdo! Eu vi o vídeo e disse, bem, eu que gosto de ler manuais, disse, eu não tenho vontade de ver o manual. Isto está mesmo muito bom. Por isso digo-vos, olha... Estás a ser convertido. Esse aí foi porque toda a gente falou que o vídeo era mesmo muito bom. Quando eu ia começar a jogar o jogo, eu disse, pronto, então vamos lá. Até o próprio manual dizia lá, tinha lá o vídeo. Ok, pronto, toda a gente vai lá ver o vídeo. Fiz a pesquisa, é o primeiro vídeo que vocês conseguem encontrar, é o oficial da Fantasy Flight. Não sei porque é que alguém há de fazer algum vídeo diferente, tens que ser mesmo muito bom para conseguir bater aquele vídeo, mas é isso. É o Fantasy Android Netrunner, então, é o nosso terceiro jogo deste.
E é todo o tempo que tínhamos. Estiveram a ouvir o DICE Podcast, uma iniciativa da DICE Cultural que vos traz tudo sobre os jogos de tabuleiro. O meu nome é Marco Silva e em meu nome e em nome de toda a equipa, muito obrigado a vocês todos por nos estarem desse lado a ouvir-nos. Se gostaram do nosso podcast, não se esqueçam, subscrevam para não perderem nenhum dos episódios que nós lançamos. Se gostam mesmo muito deste podcast, não se esqueçam de partilhar o link com os vossos amigos, fazer chegar esse link e esse conteúdo a toda a gente e ajudar-nos a crescer neste projeto. Se gostam mesmo muito deste podcast, não se esqueçam de fazer-nos chegar o vosso feedback, façam-nos chegar essas ideias, partilhem isto nas vossas redes para nos ajudarem a conseguir crescer também. Isto é de nós para vocês todos e se quiserem nos mandar algum feedback, alguma ideia, alguma sugestão, estamos disponíveis pelo e-mail podcast@dicecultural.org. Bruno e Miguel, mais uma vez, muito obrigado a ambos por esta conversa ultra interessante, sempre. Obrigado, eu. Obrigado. E vejam nos comentários, quem nos está a ouvir, vejam nos comentários sobre os links dos jogos que nós falamos, inclusive do link do artigo que foi referido neste episódio. Cá estaremos então para o próximo episódio, onde vamos falar sobre as nossas Shelves of Shame, a nossa prateleira da vergonha. Vamos abrir aqui um bocadinho essa caixa de Pandora de nossos três. E é tudo. A todos que estão em casa, muitos bons jogos. Muito obrigado pela vossa companhia e pelo vosso apoio. E não percam o próximo episódio, porque nós também não.